O Colorado vai até a Bolívia, precisando vencer para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Quais os melhores mercados nas apostas esportivas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa Sul-Americana. Ainda tem os jogos atrasados dos gaúchos, né? Na Libertadores do Grêmio e na Copa Sul-Americana do Inter. E vamos falar agora de Real Tomayapo da Bolívia e o Inter. Jogo atrasado aí pela quarta rodada da competição. Partida que a gente vai analisar agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar aí um confronto decisivo para o Internacional na Copa Sul-Americana, né? Um jogo atrasado. Vamos trazer informações, contextos das duas equipes para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, jogo 9h30 da noite, lá no estádio Centenário, em Tarija, lá na Bolívia, né? Jogo pela quarta rodada, as equipes já se enfrentaram lá no Beira-Rio, foi 0-0, né? Um resultado surpreendentíssimo. O único empate do Real Tomayapo na Sula. O único pontinho foi contra o Inter, e aí vai tentar segurar lá o Colorado lá na Bolívia. A gente já aproveita para ver como chegam os times em números, né? O Real Tomayapo, ele perdeu seus últimos 5 jogos, tá? Já não tem chance de classificação na Copa Sul-Americana, tá? Já está eliminado. E o Inter é o terceiro colocado com 5 pontos, o segundo colocado é o Delfim com 8. E o Inter ainda pega o Delfim na última rodada, então o Inter está vivo, né? Já não tem como ser líder do grupo, porque o Belgrano, que venceu o Inter, né, na rodada passada, já está classificado na primeira colocação, então resta para o Inter pegar essa segunda colocação e ir para os playoffs contra um time da Libertadores, o Colorado, que no final de semana, Matheus, ganhou, né? Ganhou do Cuiabá fora de casa por 1-0. Pois é, boa vitória diante do Cuiabá aí na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, e esse jogo contra o Belgrano foi de uma tristeza imensa para o Inter, porque a equipe colorada conseguiu jogar muito bem ali, desde o início da partida, propondo ofensivamente o jogo, né? Chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo e toma a virada nos acréscimos do primeiro tempo ainda. Foi um resultado muito surpreendente, esperava-se que pelo menos ali um empate o Inter até conseguisse buscar, né? Mas realmente foi derrotado e acabou complicando um pouco a vida da equipe na competição sul-americana, né? Agora a grande questão aqui é que para o Internacional, ele chegar na partida contra o Delfim, que é a partida decisiva, né, valendo a classificação, jogando pelo empate, ele tem que vencer essa partida por 3 gols de diferença. Então esse é um ponto que acredito a gente tem que levar em consideração para o confronto, né, que vai dar a tônica aí, acredito eu, já que uma vitória espera-se que vai acontecer com muita facilidade, né? Teve inclusive aquele resultado surpreendente, né, digamos assim, nos jogos de ida, né, dessa fase de grupos. O Inter empata em casa com o Real Tomayapo, um time que perdeu todos os seus outros jogos, uma equipe que já está eliminada, que vem de 5 derrotas, foi inacreditável esse empate, mas acredito que aqui o Inter vai conseguir prevalecer sua força, né, essa discrepância em relação à equipe adversária, e vai conseguir condicionar a vitória com facilidade. Né, vamos trazer padrões agora da equipe, Fábio, para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio melhor para buscar oportunidades na Bet Nacional. Em relação ao Real Tomayapo, né, em 6 dos seus últimos 8 jogos a gente teve menos de 2,5 gols na partida, mas os 2 jogos que não estão nessa estatística são jogos da Sul-Americana. Então é bom levar isso em consideração. Foram nos jogos mais do Campeonato Boliviano que isso aconteceu. E o ataque do Tomayapo é fraco, viu? Dos últimos 8 jogos, em 5 ele nem balançou as redes. Né? Então, você conhece algum atacante do Tomayapo? Não conheço. Já o Inter, né, em 6 dos seus últimos 7 jogos fora de casa, a gente teve também poucos gols. Né? Então, ponto, talvez dá para esperar uma vitória do Inter com poucos gols, magra, talvez? Cara, eu imagino que pelo menos 2 gols de diferença a gente vai ter aí a favor do Inter, né? Agora, tem esse ponto que eu levantei. Imagino que o Inter vai querer buscar essa margem, né, para jogar contra o Delfim pelo empate. Por quê? Se o Inter vence aqui por 2-0, ele até fica com o mesmo saldo de gols da equipe do Delfim, né, que está à frente dela. Vai empatar em número de pontos e empataria em saldo de gols. Mas o Delfim teria mais gols marcados e continuaria em segundo lugar do grupo. E aí jogaria por um empate contra o Internacional no jogo decisivo. Né? Então, para disputar a partida, por mais que eu acho que o Inter vai vencer o Delfim, tá? Mas, enfim,
Para o Internacional chegar contra o Delfim jogando pelo empate, ele precisa vencer por 3 gols de diferença esse jogo aqui, certo? Então imagino que o Inter vai buscar esse resultado, até porque dá para vencer facilmente aí. O Real Tomayapo perdeu os outros jogos em casa, né? Então... Pois é. Bom, isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds para esse confronto, né? Procurar os melhores mercados aí, porque não adianta o Inter ser favorito, a gente confia na vitória e a odd está baixa como realmente está, né? 1,29 lá no Estádio Centenário, né? O Tomayapo pagando mais de 11. Então, Matheus, é handicap, né, pro Inter? Handicap, né? Não tem para onde correr, a gente tem uma odd muito baixa aí a favor da equipe colorada, e a gente pode buscar um handicap, que significa o Inter vencer por uma margem de gols, que a gente acredita que vai acontecer, né? Por mais que esteja jogando fora de casa, a gente tá falando aqui de um confronto contra uma equipe que vem de 5 derrotas consecutivas, né? Um time que não venceu na Sul-Americana, só fez 1 ponto em 5 jogos, contra o Inter que precisa vencer para buscar a classificação, né? Então, o Inter tem que ir para cima, né? O Inter tem que ir para cima nesse confronto, para chegar até com chances de jogar pelo empate contra o Delfim e vencer aí por pelo menos 3 gols de diferença. Então, a alternativa até um pouco mais segura, né, do que vencer por 3 gols de diferença, seria o handicap menos 1,5, que é para o Inter vencer por 2 gols de diferença. E tem uma cotação muito boa, 1,79 pré-jogo. Imagino que vai acontecer com uma certa tranquilidade até o Inter vencer essa partida aqui por uma margem de pelo menos 2 gols. Algum outro mercado interessante, mercado de gols, será que dá para ir ou... Porque o mercado de gols a gente observou aquela estatística. Faz muito pois gol, é, né? Foi em 5 Inter... dos últimos 8, né? O Tomayapo não fez marcou. gol. Então se a gente fosse buscar algo em termos de gols, a gente teria que ir no mais de 2,5, né? Para o mais de 2,5 acontecer, o jogo teria que ser pelo menos 3-0 pro Inter ou 2-1, né? A gente não imagina que o Tomayapo vai fazer o seu gol. Então, se for para ser 3-0 pro Inter, no handicap lá você fica mais protegido, porque se for 2-0 é green no handicap. E aqui no mais 2,5 seria red. Então o handicap acaba sendo realmente uma opção mais viável, né? Para dar green no over goals e dar red no handicap teria que ser 2-1. A gente não imagina que o Tomayapo vai conseguir fazer seu golzinho no Inter, né? Coisa que não aconteceu na maioria. Então ambas marcam não? Dá pra ir, tu acha? Dá pra ir no ambas marcam não, mas vamos dar uma olhadinha na odd, por favor? Vamos dar uma olhadinha no ambas marcam não, né? Que seria ou 0-0 ou só um dos dois times pode marcar. O que é que acontece aqui, Fábio? O ambas marcam não paga 1,65. É uma odd menor do que o handicap então menos 1,5. É melhor confiar no... Eu sempre gosto de fazer a comparação, né? É mais provável que o jogo seja 2-0 para o Inter ou, vamos pegar aí um 2-1 para o Inter. Até um 4-1 pro Inter. Até um 4-1 pro Inter pode acontecer. Um 4-1 pode acontecer. Acho que é mais arriscado. Eu até errei aqui na minha comparação, porque realmente teria que ser um cenário desse, né? É mais fácil o jogo ser 2-0 ou 3-1, por exemplo, sabe? Eu não imagino que o Real Tomayapo possa fazer um gol, mas pode ser que ele faça, né? Vai que faz um golzinho ali numa bola parada, alguma coisa, né? E mesmo se o Tomayapo fizer gol, a gente imagina que o Inter vai fazer uma margem de 2 gols ali pelo menos, um 3-1, 4-1. Também é um jogo para ao vivo, né? Ver se o Tomayapo já é eliminado, também pode entregar os pontos ali, o Inter mas tem aí uma também, facilidade. para o ao vivo, essa alternativa não é interessante, porque a tendência é só de cair. Não, mas sabe, pro ao vivo talvez outros mercados como o de gols, por exemplo. Ah, sim, não. Para o ao vivo eu gostaria de destacar aqui a vitória do Inter no primeiro tempo, né? Se a equipe colorada, produção, por favor, vai lá na abinha de primeiro tempo, né? Se o Inter ele já começar a partida propondo ali o jogo e buscando o resultado, né? Pagando 1,71, é uma alternativa muito interessante aí, a vitória do Inter no primeiro tempo. Para o ao vivo, se o apostador vê que realmente desde o início do jogo, o Colorado já está buscando aí a vitória. Então, Matheus, repassando aí a dica do Tipster para esse confronto entre bolivianos e brasileiros pela Copa Sul-Americana. A nossa dica do Tipster para Real Tomayapo contra Internacional, válido pela Sul-Americana, confronto decisivo para o Colorado, né? Ainda tem mais 2 jogos aí que foram atrasados devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos dar a dica do Inter Handicap menos 1,5, que significa para a equipe colorada vencer por pelo menos 2 gols de diferença, coisa que imaginemos que vai acontecer. Real Tomayapo é um time que vem de 5 derrotas consecutivas, uma equipe que só conseguiu marcar 1 ponto em 5 jogos da Copa Sul-Americana. Então, o Inter precisando vencer e precisando vencer por uma margem de gols, né? Isso é interessante se destacar. Se o Inter vence por 3-0 esse confronto, ele joga a partida decisiva por um empate. Se ele vence por até 2 gols, ele vai precisar vencer na última rodada. Então, o Inter precisa golear, né? 3-0 pelo menos aqui nesse confronto, então a gente imagina que pelo menos 2 gols de diferença o Inter vai fazer, né? E para o ao vivo, a gente deixa como recomendação a vitória do Inter no primeiro tempo, né? Se o apostador tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real e com cerca ali de 5, 10 minutos de jogo, se o Inter ainda não tiver aberto o placar, você pode buscar a vitória do Inter no primeiro tempo com oddzinha interessante, porque espera-se que já no intervalo a equipe colorada esteja vencendo. Boa, então é isso. Finalizado mais uma edição do Bet do Dia.
Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. E aqueles recados, tá? Curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e entra lá em tvbet.com, seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, tamo junto. Valeu.